Na família da minha mãe, o pai dela, o meu avô, era um desenhista, né? Eu fui saber isso anos depois. E ele desenhava uns croquis para lojas de vestido que tinha em Belo Horizonte. Então acho que essa arte já veio deles, assim. O que eu me lembro, assim, desde uns 4, 5 anos eu já desenhava. E eu tinha uma pasta pequenininha, eu lembro de uma casinha que eu fazia e o caminho dela. Só que não era em perspectiva, que eu não sabia, então era a casa e o caminho descia na folha, né? Na verdade é isso. Então assim, eu já fazia essa produção, já desenhava coisas, né? Eu era muito inquieto, assim. Então meu pai me incentivava demais. Quando eu falava com ele que eu queria, por exemplo, pintar a parede lá de casa, algum desenho meu e tudo, então ele sempre falava assim, eu vou olhar com sua mãe. Mas ele já voltava já com a tinta, com o pincel, com as coisas todas, né? A minha primeira mesa de desenho, ele mandou fazer e um dia minha mãe falou assim, ó, tem uma pessoa te chamando aí no portão. E aí era uma Kombi e estava trazendo para mim a mesa de desenho, né, que ele mandou fazer, né? Eu fiquei até mudo, né? Então acho que esse incentivo teve muito dele, assim. E a fotografia veio mais tarde um pouco, porque eu senti a necessidade de ter um trabalho fotográfico, assim, de criar uma imagem, porque ela conta uma história e aquilo fica gravado no tempo, né? Você lembra aí, você pega a fotografia e você fala, nossa, isso aqui foi aquela época, aquela pessoa, eu estava em tal lugar. Então aquilo te conta a história. Então eu acho que os meus projetos são pautados assim, tem que ter uma história aquele lugar, né? Então não pode ser qualquer fotografia, não pode ter uma confusão de coisas numa imagem, né? Ela tem que estar direcionada ao que eu quero ali naquela foto. Mas eu acho que isso é a extensão do meu trabalho, ainda continua até no final da fotografia, né? Então eu monto cenário, eu coloco adorno, né? Eu afasto a cadeira, eu alinho, tudo isso é uma coisa que eu amo fazer, assim. Eu acho que a união delas é a imagem, claro, né? Fotografia, o desenho e a arquitetura, os interiores. O desenho, como eu já contei que eu vim desde criança, eu descobri que eu não tenho como criar uma coisa se eu não desenhar. É muito mais próximo você estar desenhando o lápis com o cérebro pensando do que se você estiver na frente de um computador. Eu ainda acho, ele não substitui, mas eu acho que o computador ele complementa a história, né? Mas o desenho, eu preciso desenhar, eu preciso de entender o que eu vou fazer ali. E a fotografia é o complemento disso depois, né? Tanto que eu gravo às vezes desenhando e depois fotografo o espaço que foi projetado pelo desenho. Então eu tenho a ideia, eu tenho o croquis, eu tenho o desenho, né? E se continuar aí eu tenho 3D e depois tem a foto real, tem um espaço real montado. Eu acho que a história dos três é isso.